Bom, iniciamos a gravação, ok. Eu vou deixar até a minha câmera aqui desligada. De vez em quando eu ligo ela, mas só para ver se ajuda até em relação a essa questão da própria conexão. Bom, moçada, hoje era para eu ter preparado para vocês uma atividade lá no Google Forms, né, disponibilizado, mas devido a essa situação aí da internet eu não consegui montar. Mexer no Google Forms pelo celular é muito ruim. Para montar, a gente consegue consultar e tal, mas para montar uma atividade é um pouquinho mais complicado. E aí, sem a internet, eu fiquei bastante limitada hoje em relação à minha atividade. Mas já aviso vocês que essa semana ainda eu estarei elaborando uma atividadezinha para compor a nossa nota e vou disponibilizar o link para vocês. A atividade, ela possivelmente será sobre. Talvez eu monte duas atividades já, para aproveitar esse feriado de vocês, e aí fica uma sobre o nosso conteúdo de hoje, tá? Sobre os tipos de sinalização, que é muito importante para vocês, e outra seja sobre o capítulo 3.4, que eu não sei, acho que a gente não vai conseguir abordar ele, mas é um capítulo bastante tranquilo, que é sobre as funções aí, é quase que uma repetição de um pouco do que foi falado na unidade 1, quando a gente aborda uma parte das células, só que ele fala agora sobre as funções das organelas. Como esse é um assunto, é um assunto que ele é bem batido desde o ensino médio, né, com todos os alunos, e ele é um assunto de fácil acesso, eu optei aí por estar trabalhando hoje as sessões 3.2 e 3.3 com vocês, e aí a 3.4 a gente trabalha dessa forma, com a atividade, eu tiro dúvidas de vocês, porque é mais fácil, é mais tranquilo, não tem tanto segredo nele aí, para precisar do professor, para o professor ser essencial nesse direcionamento do aprendizado desse conteúdo, tá? Porque aí a gente já tem que iniciar a nossa unidade 4, quando a gente retomar aí na semana do dia 9 de novembro. Meu Deus do céu, o ano acabou e esse Covid ainda não foi embora. Senhor, que loucura. Mas aí eu reitero que, assim, né, assim que eu fizer a atividade disponibilizar no AVA, eu mando pelos representantes, tá? Eu informo e falo certinho onde é que vai estar a sessão e vocês vão ter um prazo aí curto para estar realizando, tá bom? Muito possivelmente aí até na semana do feriado eu já quero estar lançando isso, então não vai ser um prazo como aqueles outros que eu fiquei abrindo e fechando, abrindo até o final do bimestre, porque isso me complica também, tá? Eu prorrogar esses prazos com vocês, como eu fiz no primeiro bimestre, me complica porque eu tenho prazos para lançar essas notas. E aí tem metas, na verdade, né, a serem cumpridas. E aí o coordenador fica cobrando, e aí a coordenador do coordenador cobra o coordenador, e aí o coordenador me cobra, enfim. Então, dessa vez, no segundo bimestre, eu vou deixar uns prazos mais curtos para vocês, então se atentem a isso, porque a gente não vai ficar com aquele abre e fecha de questionário. Vou fazer no Google Forms exatamente para a gente não ter esse problema em relação ao AVA, tá? De vocês. E aí eu passo o link, ok? Bom, um segundo informe, eu quero saber com vocês se vocês já fizeram o avaliar, todos vocês, tá? Quero lembrá-los, tem curso que ainda não atingiu a meta e quando atingir a meta, a gente dobra a meta, né? Segundo a digníssima e ex-presidenta, mas nesse caso essa meta é bem importante. É bem importante, e aí tem alguns alunos tem alguns cursos que ainda não conseguiram alcançar. Então eu peço mais uma vez para que vocês, quem ainda não realizou o avaliar, faça hoje esse avaliar, tá bom? Por favor, faça-o hoje para garantir que a gente tenha acesso a, a, aos indicadores que vocês estão lá colocando. Na verdade, não só os indicadores de vocês, né? Porque nós, professores, também fazemos o avaliar. Então, todos os indicadores que estão lá são importantes para o coordenador aí tomar fazer as suas tomadas de decisão. Então, nesse sentido, por favor, quem não fez ainda, faça. E quem sabe que tem colega que não fez, por favor, enche o saco dele, que nem eu estou fazendo com vocês agora. Enche o saco dele e fala, cara, faz esse negócio, pelo amor de Deus, deixa a gente atingir essa meta, para a gente parar de falar sobre isso
e para a gente conseguir, de alguma forma, melhorar o curso, tá? Então, mais esse aviso aí, por gentileza, realizem para que a gente não tenha nenhuma surpresa aí no ano que vem, sem ter acesso a esses indicadores, tá bom? Para todos os cursos. Nosso conteúdo de hoje, eu já disponibilizei os slides, eu aproveitei de manhã que eu consegui um acesso lá no Docente Online, e aí pelo menos os slides eu consegui disponibilizar das sessões 3.2, 3.1, né, da semana passada, aquele sobre membrana tá lá. A sessão 3.2 e 3.3 de hoje, eu não sei se a 3.3 eu consegui. Eu não lembro se eu consegui ancorar ela, se a internet travou e não deu certo. Mas a 3.2 eu tenho certeza que está lá também disponível para vocês, tá? Se não tiver a 3.3 eu mando também. Mas já tem material disponível para vocês estarem trabalhando também. Só que o slide de hoje vocês vão ver que é um slide meramente norteador, tá? É necessário e imprescindível que vocês leiam material sobre isso, tá? Então, particularmente esse conteúdo inicial, que é sobre a sinalização celular, ele é um conteúdo bastante importante, porque todo o metabolismo da célula envolve um processo de sinal e resposta a algum sinal. Então, é importante que vocês compreendam. E aí, aprofundar esse conteúdo, tem, além do livro didático de vocês, que tem lá uma abordagem bem interessante, mas resumida, tem também um site que eu gosto muito, que eu até tirei parte das imagens para montar essa aulinha de vocês, que é o Khan Academy, tá? Khan Academy. Ele é com K. K-H-A-M. Por favor, meu amor, fecha a porta para mim. Tá? Pede pro papai te ajudar, então. Desculpa, gente. Vida, a porta tá com trava. Fecha aí para mim, por gentileza. Obrigado, Flor. Então, o Khan Academy, ele tem lá uma explicação que eu gostei muito, tá? É um site de confiança o conteúdo, não é qualquer material lançado lá, nem material meramente de Enem. É um conteúdo bom para vocês, que vocês compreendendo esses conceitos já é bastante interessante, tá? Para aquilo que a gente quer dentro da nossa ementa. Deixa eu compartilhar aqui o slide, vocês me falam aí se tá tudo certo. O nosso primeiro slide está carregando aqui, peraí. Ok. Bom, sinalização celular. Moçada, deixa eu admitir aqui mais um. No assunto sobre sinalização celular, tem alguns conceitos que são muito importantes para a gente compreender qualquer processo de resposta que a gente queira buscar, tá? Qualquer comunicação, vamos dizer assim, falem para mim algum processo que a célula tem que realizar, algum processo que acontece no corpo humano. Me deem exemplos aí de processos que acontecem no corpo humano. O que uma célula, por exemplo, ela faz? Tipo uma respiração, um processo. Qualquer exemplo que vocês tiverem aí, de molécula, de hormônio, qualquer coisa. Vocês conseguem pensar aí?
gente, que aconteça em alguma célula? Fecundação. Processo de fecundação, certo. Mais um. Quero pelo menos 3 exemplos. Respiração celular. Respiração celular, boa. Mais uma. Só mais uma. Defesa. Oi? Defesa. Uma defesa? Bacana, bacana. Então, vamos pensar. Nós temos células que são responsáveis... Vamos pensar na fecundação, na formação dos gametas, certo? Nós temos um processo em células específicas lá nas nossas gônadas, né? Nós temos as chamadas aí células germinativas. Essas células germinativas são as responsáveis por originar os nossos gametas. Então, nós temos lá nos ovários e nos testículos, inclusive quando a gente voltar do feriado, esse é o assunto, né, dentro da divisão celular. Mas nós temos aí células germinativas que, mediante um sinal, elas precisam aí iniciar um processo dentro delas, que é a divisão do tipo meiose, para formar os gametas, certo? Dentro da respiração celular. A respiração celular, qual que é a finalidade da respiração celular? Na fecundação eu falei de uma célula que tem a finalidade de formar gametas. Qual que é a finalidade da célula respirar, quando a gente fala isso? Da atividade da mitocôndria, né, especificamente. Qual que é a finalidade? Transferir o oxigênio para o organismo? Seria o que esse oxigênio nos permite? O que ele... Quando a gente fala dessa respiração, a respiração produz energia, correto? Correto. Então, a gente está falando de uma via metabólica onde Oi? Oi. Eu nunca pensei, não, sabe? Assim, não sei nem como funciona e tal. Peraí, deixa eu fechar aqui, tem alguém que não está falando comigo. Então, dentro de uma via metabólica, dentro de uma célula, quando a gente fala de um processo de respiração, a gente está falando de uma via metabólica para a produção de energia. Energia, na biologia, ela tem um nome. Ela é uma molécula que a gente usa para produzir efetivamente isso, que é o ATP, né? Então, a gente fala que a célula está produzindo ATP. E a outra forma que vocês falaram é a de um processo de resposta imunológica, né? Seja um processo que a gente viu na semana passada, como daquele videozinho, aquela movimentação toda que a célula de defesa faz, por exemplo, para poder fagocitar uma bactéria. Como que a célula, pensa naquele vídeo, como que a célula consegue entender que existe uma bactéria ali? Vocês já pensaram nisso? Deixa eu até compartilhar aqui com vocês. Deixa eu colocar aquele vídeo de novo. Espera aí. Não é aqui. É aqui. Ó, neutrófilo atacando a bactéria. Células sanguíneas, a bactéria. Essa célula, gente, de defesa, ela não tem nenhum mecanismo de nenhuma organela, nenhuma estrutura específica para que ela se locomova, tá? É diferente, por exemplo, do espermatozoide, que ali tem os flagelos, que permite a movimentação do flagelo através da batida, né, dele. O neutrófilo, ele não tem uma estrutura dentro da célula que permite esse deslocamento, ele não é feito para isso.
na verdade, ele realiza essa atividade porque a bactéria, ela emite uma sinalização que é possível do neutrófilo identificar, e a partir disso ele compreende que ali ele está diante de um antígeno e que ele precisa retirar esse antígeno do local. No caso da bactéria, ela libera substâncias, a gente chama isso de quimiotaxia, tá? Ela vai liberar substâncias ali que fazem que é possível reconhecer através o neutrófilo reconhece através de receptores de membrana que ele tem, e a partir disso ele desencadeia uma série de sinais dentro dele, sinal para o citoesqueleto, sinal para a membrana plasmática, para que essas estruturas possam estar gerando essa movimentação como acontece, tá? Então, ó, toda essa movimentação é porque a bactéria está liberando uma substância, quando ela tenta ter o contato com a célula, ela libera substâncias ali, e essas substâncias são então reconhecidas e desencadeiam outros sinais, no caso internos, para que a célula possa fazer esse deslocamento e efetivamente a fagocitose acontecer, tá? Um outro exemplo aqui, eu acho que eu até tenho aqui, deixa eu ver, vídeo. Eu queria um vídeo de contração muscular, eu acho que eu vi aqui, peraí. Fisiologia do músculo esquelético, não, mas aqui é aula. Deixa eu ver se não. Isso aqui é de respiração. Aqui, ó, essa é uma das fases da respiração celular, tá? É a última fase, que é a fase de fosforilação oxidativa, que eu tenho aí os elétrons entrando e saindo da mitocôndria, no caso, permitindo a formação do ATP. Então, ó, lá dentro das células nós temos as mitocôndrias. Lá nas mitocôndrias, nós temos na sua parte interna, lá a membrana interna dela, algumas moléculas que são cadeias aí transportadoras de elétrons. E aí os elétrons que são trazidos aí o oxigênio ele é degradado junto com a glicose, né, para poder gerar essa energia. E esse oxigênio e a glicose, eles vão produzir elétrons, digamos assim, através do hidrogênio, que vai poder entrar e sair aqui da minha membrana. Observem muito bem essas proteínas que ficam aqui acopladas a essa membrana interna. Ó. A mitocôndria tem duas membranas, ela tem a membrana interna e a membrana externa. Aí tem todo o ciclo de Krebs lá, que é da segunda fase da respiração, que forma alguns elétrons que vão estar aqui entrando e saindo da minha célula. Ó, hidrogênio permite a passagem desses elétrons, depois mais hidrogênio, mais outras moléculas aí permitem a entrada dele novamente. E essa entrada e saída é que faz a molécula de ATP no final, que é a energia propriamente falando, tá? Observa que tudo acontece através da membrana interna da mitocôndria. Tudo passa, seja pela membrana celular ou através das membranas das organelas, né? Aquelas que têm esse envoltório. Ó, eu tenho mais proteínas aí da cadeia transportadora de elétrons, o oxigênio, que vai permitir a ligação aí desses elétrons. Posteriormente se junta com a água, forma-se a molécula de água através nesse processo. Aí vai repetir
Depois vai mostrar essa ligação com a cadeia da água disponível aí até formar o ATP. Temos um outro processo, a morte celular. Morte celular. Ó, no comecinho desse vídeo, a morte celular, quando ela é programada, ela precisa de toda uma sinalização. Ó, vamos supor que a célula teve uma injúria e aí teve ali o contato com alguma bactéria, algum micro-organismo. Isso daí vai liberar sinais internos dentro da célula e a partir desses sinais vai ter toda uma ruptura das estruturas internas, levando à morte, nesse caso, da necrose. No caso da apoptose, você tem o início de uma sinalização, ela é interna, então uma molécula interna, ela é liberada no meio, e essa molécula, uma vez reconhecida, ela começa a desencadear para todas as organelas as degradações que posteriormente vão ficar ali vesiculadas, nada é exposto, o citoesqueleto é degradado, o DNA é degradado, né, a cromatina, tudo. E aí depois vem o sistema de defesa e vai fazer a fagocitose. Tem a sinalização de que aquilo ali é resto celular e ele vem e faz a fagocitose do jeitinho que ele fez ali, por exemplo, com uma bactéria, tá? Faz o processo de limpeza. Ó, tudo fica ali vesiculado, né, guardadinho, vem aí uma célula de defesa e faz a digestão aí desse resto celular. Bom, o que eu estou querendo dizer para vocês com todos esses processos? O que eu estou querendo dizer é que em todos esses processos que eu falei, seja na formação da célula do gameta para fecundação, seja até mesmo o processo de liberação, por exemplo, de um ovócito. O gameta está lá formadinho na mulher. Como é que esse gameta ele consegue sair do ovário e chegar até a tuba uterina? Porque eu tenho a produção de hormônios sexuais, esses hormônios sexuais caem na minha corrente sanguínea, vão até o ovário e informam que está na hora desse ovócito ser liberado, né, para o processo de ovulação para poder haver a fecundação. No caso da respiração, todas as fases que eu tenho do oxigênio, transportando cadeia de elétrons junto com hidrogênio lá na mitocôndria, tudo isso tem proteínas sinalizadoras ali envolvidas. Nesse processo que a gente viu agora, sobre resposta imunológica, toda a nossa resposta imunológica, ela é mediada por sinalização celular. Eu tenho células especializadas em apresentar antígenos, tá? São as chamadas células apresentadoras de antígenos, ou as APCs, que a gente vê na literatura. Essas células, elas são especializadas em reconhecer um agente externo, um antígeno, e apresentar esse antígeno para o batalhão de defesa poder se livrar dele. Em todas essas circunstâncias, o que elas têm em comum é que elas dependem de uma comunicação dentro da célula. E aí, eu quero que vocês reflitam sobre como ocorre essa comunicação dentro da célula. As células não falam, né? Elas não têm essa capacidade de falar, ô, fulano, vem cá, me ajuda aqui, ó. Eu preciso aqui da sua colaboração, estou precisando, dá um pulinho aqui. Não tem isso. Ah, agora é minha vez, eu quero dividir. Então, você segura aí que eu vou entrar em divisão celular. Ah, não, mas agora é o meu momento de me transformar em um gameta. Eu estou aqui sendo um gameta, vocês seguram a onda aí. Como é que funciona essa sinalização? Basicamente, todas essas formas de comunicação que a gente tem dentro da célula, que a gente pode falar vulgarmente, como todas essas vias, vulgarmente não, né? Cientificamente. Todas essas vias metabólicas, elas ocorrem mediante um reconhecimento entre moléculas ligantes e moléculas receptoras. Então, todas as células do nosso corpo, elas terão a produção de moléculas que vão
ter uma mensagem, elas podem ser tanto uma mensagem interna, como pode ser uma molécula produzida para ser uma mensagem externa a alguma célula. Essa célula ela pode estar ali próxima, circunvizinha a célula que produziu a molécula, ou essa molécula ela pode viajar através do nosso organismo e pode sair lá do nosso cérebro e fazer um efeito lá no nosso pé. Essa molécula sinalizadora. Então, todas as nossas células do corpo, elas são capazes de produzir moléculas sinalizadoras ou moléculas ligantes, tá? Que a gente chama de maneira geral. E todas as células do nosso corpo, então aqui nós temos os ligantes, tá ok? São as moléculas produzidas, que podem tanto ter uma função dentro da própria célula emissora, tá? E nesse caso a gente chama isso de sinalização intrácrina, ou essas moléculas produzidas, esses ligantes, podem aí ser expelidos, né, digamos assim, enviados para fora da célula, e eles podem ter ação tanto em células circunvizinhas, como em células a longa distância, tá? E aí, como é que eu recebo uma informação? Eu recebo essas informações, ou eu consigo entender essa mensagem, porque lá na minha membrana plasmática, eu tenho os chamados receptores desses ligantes. E essa relação ligante-receptor, ela é extremamente específica, tá ok? Para cada molécula, eu tenho um receptor específico. Não é uma ligação inespecífica que é lançada e a célula que estiver mais próxima recebe, não. As moléculas têm essa relação extremamente específica de ligante-receptor. As células, desculpa, de ligante-receptor na sua célula-alvo. E isso permite com que somente as células que possuam o receptor consiga ter a resposta necessária, tá ok? Então, é dessa forma, por exemplo, que nós temos, além da questão da estrutura da célula ser específica, né, de acordo com a função, as células, elas desempenham a sua função também, porque elas recebem mensagens específicas para elas. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender isso. Por exemplo, um hormônio que é produzido, o estrogênio lá, que ele é produzido, para ele ter uma ação lá no ovário, ele só vai ter ação no ovário porque o ovário possui receptores para receber essa molécula chamada estrogênio, tá? Que no caso a gente denomina de hormônio. Agora, esse estrogênio, ele vai conseguir ter uma ação, por exemplo, numa célula do fígado? Não, porque a célula do fígado não tem receptor para que essa molécula se ligue a ela. Entendeu? Então, a função do estrogênio, ela vai estar acontecendo somente nas células ovarianas. Isso é muito importante. Desde que a gente compreenda essa relação, essa interação que acontece entre... Deixa eu ligar aqui um pouquinho. Desde que a gente compreenda essa relação e essa interação que acontece entre as células-alvo e as moléculas específicas, e também é muito importante para a gente pensar em doenças ou patologias que são afetadas ou que ocorrem, na verdade, em decorrência de falhas nesse processo. Ou, às vezes, até mesmo um mecanismo de tratamento que é utilizado, ou o prognóstico de uma doença que é dado de forma diferente, de acordo com esses receptores que, por vezes, a gente observa. Por exemplo, no câncer, a gente vai ter mais para o final, daqui umas 4 aulas, 4 aulas não, acho que daqui 3 aulas, a gente vai ter uma aula só sobre diferenciação celular e câncer. Mas no câncer, nós temos medicamentos específicos, inclusive, de acordo com a estrutura de alguns receptores. Por exemplo, um câncer de mama, isso falando da área que eu estudei, tá? Um câncer de mama,
Nós temos pacientes que são receptor de estrogênio positivas e receptor de estrogênio negativas. O que isso significa? Significa que eu tenho pacientes que têm células mamárias, que têm uma capacidade de absorver estrogênio, e nesse caso a tendência é que esse tumor ele seja um tumor mais agressivo, tá? Porque o estrogênio ele ativa a proliferação celular. E temos tumores que, no caso, essas células mamárias, esses receptores eles são negativos, então o estrogênio não consegue se ligar. Nesse caso, esses tumores eles tendem, olhando somente, né, pacientes que são receptores de estrogênio positivos recebem um tipo de medicamento específico para tentar bloquear esse tipo de receptor. Porque aí tenta... Aí, ó, foi só ligar, só eu tentar aparecer, mostrar aqui o rosto para vocês. Já veio aqui rede ruim. Porque o que acontece? Essas células, a gente sabendo que elas têm esse ligante, né, e a capacidade de se ligar com esse hormônio, ali você pode desenvolver um medicamento especificamente para atacar aquele tipo de células com aquele grupo de receptores, tá? Então, essa condição de sinalização é extremamente importante na compreensão dos profissionais de saúde, para a interação de vias metabólicas, para desenvolvimento de medicamentos, para prognósticos de doenças, tá bom? Bom, acho que eu já consegui convencer vocês que isso é muito importante. Aí nós temos algumas classificações, né? Alguns tipos de receptores. Nós temos, por exemplo, receptores intracelulares. O que é um receptor intracelular? Bom, basicamente, são aqueles onde eu possuo aqui, a minha molécula sinalizadora, ela tem uma capacidade de adentrar na minha célula e ela vai se ligar ao seu receptor dentro da célula. E ligada a esse receptor dentro da célula, ela pode aí desempenhar uma função, por exemplo, até lá no meu DNA. Eu tenho genes no meu DNA, tenho sequências de DNA que são ativadas somente mediante receptores intracelulares. Tá? Eu tenho processos, eu tenho proteínas que são produzidas somente se a molécula ligante conseguir adentrar a minha célula. Adentrando a minha célula, ela vai se acoplar ao receptor intracelular dela, e aí essa molécula ligadinha, ela consegue ser encaminhada até o local dela para iniciar a sua atuação, até mesmo no DNA. Enquanto que eu tenho outros receptores que são chamados receptores de superfície celular, ou receptores de membrana, tá? Aí, nós temos vários tipos desses receptores de membrana. Eles podem, ou de superfície, eles podem ser do tipo canais iônicos, dependentes de ligantes. Eles podem ser do tipo acoplados a uma proteína G, uma proteína periférica que fica ali esperando um sinal para desencadear uma resposta interna. E eu tenho receptores do tipo tirosina quinases ou tirosinossinases, tá? Em alguns livros trazem isso. Os receptores do tipo canais iônicos, o que nós temos? Nós temos aqui molécula sinalizadora, e essas moléculas, elas só conseguirão permitir a passagem de substâncias caso haja ligação ligante-receptor, tá? É um canal, a proteína transmembrana que está aqui, ela só consegue ser ativada ou só consegue ser aberta num processo de recepção caso ela esteja com a sua molécula sinal, com o seu ligante ali ligado, tá bom? Então, por exemplo, naquele transporte que a gente viu na semana passada, o transporte iônico, que acontece através da membrana plasmática, por vezes, que gasta energia, dentro disso,
a gente vai ter necessariamente, não é um canal que fica aberto o tempo todo, e somente o íon basta ele chegar ali, ele já consegue entrar na célula. Não, por vezes é necessário que haja uma molécula ligante acoplada a essa proteína canal, para que esse canal esteja efetivamente aberto e permita a entrada desses íons. Os receptores acoplados à proteína G é aquilo que eu tinha comentado. Eu tenho uma proteína transmembrana, que é um receptor, né, transmembrana aqui, que ele precisa da sua molécula sinalizadora. A ligação aqui é sempre uma ligação específica. Quando a proteína sinal, quando o receptor ele recebe essa informação aqui da molécula sinalizadora, ele vai mudar a sua estrutura, tá? Aqui no caso, ó, ele pega a proteína G que está aqui e modifica a estrutura, havendo aqui, por exemplo, uma dissociação. E essa modificação da estrutura vai desencadear uma resposta interna dentro dessa célula, tá? Então, a molécula ligante, a molécula sinal, ela se liga ao receptor. Esse receptor, ele está acoplado a uma proteína interna. Essa proteína interna é que recebe essa transdução de sinal, a gente chama assim, tá? De transdução de sinal. Essa proteína aqui, ela modifica a sua conformação, e ela modificando a sua conformação, ela inicia um processo de resposta interna que vai desencadear alguma via metabólica, tá? Os receptores tirosina quinases, na verdade, eles têm aqui uma ação em conjunto, né? Onde eles aqui, uma vez ligados às proteínas, às moléculas sinalizadoras, eles vão aí junto disponibilizar um domínio aqui interno que vai iniciar uma resposta celular, tá? Esses daqui, a resposta ela acontece diretamente aqui na membrana. Eu tenho aqui uma proteína transmembrana, então ela atravessa, ela tem tanto a sua parte externa quanto a sua parte interna, né? Aqui que transpassam a membrana. E aí, uma vez a molécula sinalizadora se ligando a ela faz com que partes aqui da sua estrutura já iniciem uma resposta celular. Gente, toda e qualquer via metabólica que vocês pensarem ou que vocês pegarem para estudar, elas vão iniciar através de uma sinalização celular, através de uma molécula ligante acoplada ao seu receptor, tá? O que nós temos como ligantes? Ligantes, nós temos diversas moléculas. A vitamina D é uma vitamina e é uma molécula que ela pode estar atuando como um ligante dentro da célula para desencadear a resposta, tá? Ela está muito relacionada aí ao sistema imunológico, à produção a calcificação também. Tanto é que a ausência dela, a gente já está careca de saber que traz aí uma série de problemas, né, no organismo. Então, ele é um sinalizador muito importante para diversas vias metabólicas do nosso corpo. E a ausência, então, dessa molécula sinalizadora faz com que essas vias metabólicas não tenham esse tipo de informação, fica deficiente. Por exemplo, no caso da Covid-19, como a gente precisa ter aí uma alta resposta imunológica ativa, a vitamina D é um dos fatores mais importantes que nós temos hoje que manter alto, tá? E isso é pouco falado, né? O povo fica aí falando tanto acho que hoje o presidente até deu uma declaração lá, falando que ao invés da gente investir tanto em vacina, a gente tinha que investir na cura dessa doença. E aí o pessoal está rechaçando ele, falando que ele é ignorante, que não sei o que, tarará. Mas acredito eu que ele tenha falado justamente nesse pensamento de que, ao invés de você falar só em vacina, você tem que olhar para algo que te blinde em relação a essa condição, a esse vírus. Porque pacientes que têm vitamina D acima de 30, você não vê casos relacionados à morte desses pacientes. Isso é pouco divulgado.
Por que os médicos estão prescrevendo tanta vitamina D, zinco? Porque você tem uma correlação, tem estudos científicos falando disso. Então, existe um mercado capitalista querendo uma louca vacina a qualquer custo, porque vão se lucrar bilhões, trilhões com isso na indústria farmacêutica, mas nós temos outras formas de aprender a conviver com esse vírus. E isso, efetivamente, é uma possibilidade de cura. É você pensar no paciente, está com uma alimentação correta, está com a sua vitamina D alta, que vai ser aí uma informação importante para o seu sistema imune, e que esse vírus ele passe a se tornar uma gripe, uma influenza, a partir do momento que a gente consiga aí encontrar meios de combatê-lo. É nesse sentido que foi falado, entende? Então, assim, aí a vitamina D é extremamente importante. Um outro ligante, o óxido nítrico também, muito importante no processo de recuperação de células musculares, né? Os hormônios sexuais, estradiol, testosterona, uma coisa bem interessante, por exemplo, os neurotransmissores. Alguém sabe o que é um neurotransmissor? Ai, eu não gosto de aparecer pra vocês, eu quero mostrar minha figura, gente. Alguém me dá exemplo de um neurotransmissor? Mais alguém? Taurina, é? Taurina, professor? A taurina? Não, sabe que é uma boa pergunta, a taurina? A taurina, acho que ela não é um neurotransmissor. Ela não é um aminoácido. Vamos achar a classificação da taurina? Adrenalina. É um transmissor metabólico e fortalecer as contrações cardíacas. Ela não chega a ser um neurotransmissor, na verdade, ela é uma molécula, é um aminoácido mesmo. É um aminoácido que tem a função de ligante, tá? Ele vai ter a função aí de ligante para auxiliar no processo aí de contração cardíaca. A adrenalina é um neurotransmissor. A dopamina, a serotonina, a ocitocina, essas inas que a gente comumente ouve aí no meio com a galera da psicologia, né, e tal, e está muito no auge, até em relação a essas condições de estresse aí do dia a dia, essas substâncias, elas são moléculas ligantes, tá? Elas são produzidas, no caso, lá no sistema nervoso, né? E elas vão ter uma função aí específica relacionada a condições das mais diversas. No caso, você pode ter uma relação com emoção, você pode ter a relação dela com a necessidade de fuga, você vai ter relação delas com a contração, tá? Mas é um tipo de ligante, é um tipo de mensageiro. Toda e qualquer molécula que vocês lerem daqui para que vocês tiverem a informação de que ela desencadeia um processo dentro da célula, pensem que ela ou vai ser a mensageira ou vai ser a molécula que recebe a mensagem, tá? Então, todas essas moléculas que a gente pensa, até quando a gente vai para essa parte de suplementação, essa suplementação é porque essas moléculas são importantes em
comportamento dentro de uma mensagem necessária para a célula desempenhar a sua função, ok? E aí nós temos vários tipos de sinalização celular diferentes. Então aqui, ó, por exemplo, a gente pode pensar em proliferação celular, numa diferenciação, numa especialização que a célula precisa sofrer, num processo de interação que é importante que venha acontecer, ou no movimento celular, como a gente viu naquele vídeo. Tudo isso, gente, é necessário sinais diversos para que a célula... E esses sinais, eles podem acontecer simultaneamente, tá? Não é, os sinais... É por isso que lá naquele vídeo aquele vídeo que eu mostro... Tá falhando, professora. Ai, deixa eu tirar minha figura aqui. Não posso expor minha figura para vocês. Então, naquele vídeo que a gente vê lá do Inner Life of a Cell, que mostra a célula por dentro, lembra que na parte da membrana plasmática começa a aparecer, a gente vê os fosfolipídios, eles próximos, né, que é o modelo mosaico fluido, e que os receptores, eles conseguem andar, vamos dizer assim, entre os fosfolipídios. Por quê? Porque eu posso ter reações e desencadear vias de forma concomitante, de forma simultânea, na verdade, essa é a palavra, de forma simultânea para aquela célula, para que ela desempenhe diversas funções que ela vai precisar, seja de sobrevivência, divisão celular, proliferação, diferenciação. Então, tudo isso envolve sinais. Numa transdução de sinal, nós temos as moléculas aí sinalizadoras, as células sinalizadoras. Essas células, elas liberam uma molécula aí mensageira. Essas moléculas mensageiras, elas são recebidas na célula-alvo por proteínas receptoras. Existe, então, essa emissão de sinal que vai gerar uma alteração no comportamento da célula. Isso que é o chamado transdutor, ou a transdução de sinal, né? Essa recepção do sinal e o que esse sinal vai desencadear na minha célula. E aí nós temos vários tipos de sinalização, tá? Eu posso ter a chamada sinalização endócrina. A sinalização endócrina, que aí são os hormônios, né? Os responsáveis. Olha, o que eu tenho? Eu tenho uma célula que vai produzir uma molécula, nesse caso a gente chama essa molécula de hormônio, e vai liberar essa substância na corrente sanguínea, tá? A sinalização endócrina, o meio de transporte é via corrente sanguínea. Então, a célula endócrina, ela produz a molécula sinal, que é o hormônio, e isso é mandado para fora dela, para cair lá na corrente sanguínea. E aí, via corrente sanguínea, ela consegue chegar nas suas células-alvos, que terão o seu receptor específico para ter o reconhecimento e desencadear o comportamento, a função dentro dessa célula receptora, tá? Um outro tipo de sinalização é a sinalização parácrina. A sinalização parácrina, a célula, ela vai liberar substâncias que terão atuação próxima a ela. Ela não vai entrar via corrente sanguínea, ela não vai atuar de um tecido, de um órgão para o outro. Você tem a liberação da molécula sinal para células vizinhas, tá? Então, normalmente, essa liberação é para células ali que têm até o mesmo comportamento, tá? Ali naquele meio. Sinalização neuronal. Na sinalização neuronal, aí nós temos basicamente os neurotransmissores, onde as minhas células que produzem a molécula ligante, os neurônios, eles vão ter aí a liberação das moléculas na sua célula-alvo através daquilo que a gente chama de sinapse, tá bom? Nós temos essa condição, onde acontece as sinapses. Então, professor, os neurotransmissores
são as células que produzem os neurotransmissores, são essas células que fazem a sinalização neuronal? Sim, são esses tipos de células, tá? E aí nós temos algumas dessas células do sistema nervoso que produzem essas substâncias e não tem uma ação local com as suas células-alvo, mas tem a liberação dessas substâncias na corrente sanguínea para isso ter atuação em vias em locais distantes. Aí nós temos o que o livro fala de sinalização neuroendócrina. A sinalização neuronal ou a sinalização sináptica, também vocês podem achar esse termo, é uma sinalização que envolve produção de ligantes do sistema nervoso e uma ação em células-alvo próximas ali. Agora, se eu tenho produção de ligantes do sistema nervoso para atuar através da corrente sanguínea em órgãos distantes, aí a gente chama isso de sinalização neuroendócrina, tá? E temos sinalizações dependentes de contato. Isso daí é para a célula que está ali do meu ladinho, tá? Eu nem chego a liberar no meio um sinal. Na verdade, eu deixo esse meu sinal na minha membrana e isso vai ser reconhecido imediatamente pela minha célula-alvo. Aí é uma sinalização dependente de contato. Naquele vídeo, deixa eu mostrar ele aqui para vocês, a gente volta. Espera aí. Inner Life. Aqui. Um exemplo aqui, ó, de sinalização dependente de contato. Esse rolamento que a célula de defesa está fazendo aqui, ó. Olha aqui como é que acontece. Ó, eu tenho essas moléculas ligantes. Na verdade, desculpa, essas moléculas ligantes, a P-selectina é a ligante aqui, sendo recebida pelo receptor do meu linfócito. Tá ok? E aí o rolamento sendo possível. Não é uma substância que foi liberada externamente para a célula, mas ela está aqui nas duas membranas, ó. Vai até aparecer aqui no vídeo. Ó, os leucócitos. É uma ligação, então, dependente de contato. É célula a célula. Não tem substância liberada para o meio para encontrar a sua célula-alvo. Nem no meio que está, nem via corrente sanguínea. Aqui, ó, é aquilo que eu falei, que os receptores que ficam aqui na membrana, que são essas proteínas transmembranas, glicoproteínas, lipoproteínas, eles têm a capacidade de se deslocar aqui através do mosaico fluido dos meus fosfolipídios, tá? Os receptores acoplados à proteína G, eu já vou mostrar aqui para vocês. Aqui mostra, por exemplo, uma proteína G, no caso que é um receptor importante para essa condição. Aqui, ó, um ligante se ligando ao seu receptor especificamente. Aqui já é a visão interna, né, da célula. Uma proteína, ó, transmembrana, pode ser uma receptora. Olha aqui a proteína G. Isso é dentro da célula, professor? Isso é dentro da célula, isso. É um esqueminha que mostra, para a gente ter uma noção, mais ou menos, de como que é dentro da célula. As suas estruturas. Aqui mostra ó, o processo de estruturação do citoesqueleto, que a gente já vai falar, tá? Aqui também é citoesqueleto. Então, como é que todas essas organelas aqui dentro, elas sabem o que elas devem estar fazendo ou não? Qual que é o momento? Nesse caso aqui, o que a célula quer fazer, ela quer se deslocar.
Ela quer, lá no comecinho do vídeo, ela mostra, ela quer fazer o rolamento. Para o rolamento acontecer, o citoesqueleto, que é essa estruturação aqui dela, é muito importante. Então, eu tenho uma recepção de sinal lá que vai desencadear aqui, ó, uma constante formação do citoesqueleto em um determinado local da célula. Nesse caso aqui está formando filamentos de actina. E, ao mesmo tempo, eu vou ter constantes clivagens em um outro local da célula para o rolamento poder acontecer. Então, essas respostas aqui dentro da célula só acontecem porque tem um sinal que iniciou lá em cima tudo isso. Ó, mais citoesqueletos se formando, os microtúbulos também se formando através das proteínas tubulinas. Vão se desintegrar também. Então, a célula ela tem essa dinamicidade. Isso porque os sinais são simultâneos. Ó, essa proteína aqui é uma proteína motora, que ela está carregando uma vesícula aqui cheia de moléculas que vão ser enviadas lá para fora da célula. Então, aqui dentro eu tenho moléculas sinalizadoras que foram produzidas, né, lá através da expressão gênica, né, do material, e aí foram produzidas e vão sendo enviadas. Aí ele mostra aqui a mitocôndria, o centrosomo, que é a região de onde partem os centríolos, e os estruturas do citoesqueleto. Ó, quando eu falo produzir moléculas dentro da célula, é através disso daqui, ó. É na leitura lá da informação de DNA, que se transforma no RNA mensageiro. Aí os ribossomos vêm, ó, e se acoplam ao RNA mensageiro e vão lendo aqui a informação, produzindo a sequência de aminoácidos aí, fazendo uma proteína, uma molécula. Essa molécula pode se acoplar a uma outra e ir lá atuar, por exemplo, lá dentro da mitocôndria. Também será uma molécula mensageira. É lindo isso, né, gente? É louco a gente pensar que a gente funciona dessa forma. Ó, produzindo uma proteína que vai ter informação lá dentro do núcleo. Quando vocês estiverem fazendo atividade lá da 3.4, vocês vão ver qual que é a função do ribossomo, síntese de proteínas. É isso, ó. Retículo endoplasmático, produzindo também proteínas ou produzindo lipídios, né? Essas substâncias que são produzidas, o que for, por exemplo, hormônio, é produzido no retículo endoplasmático, liso. Como é que ele sai da célula? Através dessas vesículas. Ele é empacotadinho aí pelo complexo de Golgi. E essas vesículas não ficam boiando dentro da célula. Para elas saberem aí para onde elas são encaminhadas, elas se acoplam aí ao citoesqueleto com uma proteína motora. E olha aí como é que acontece, ó, o envio de moléculas ligantes para fora da célula. Olha aqui, ó. Algumas moléculas foram liberadas para o meio e outras ficaram aqui como estrutura como sendo os receptores. Esse vídeo é lindo demais, para mim é o mais top que tem. Deixa eu compartilhar de novo aqui o slide para a gente retomar. Qualquer dúvida vocês podem ir perguntando, gente. Eles são muito caladinhos. Karma que tá abrindo aí. Então, aqui, ó, as sinalizações,
elas têm aí, como eu já falei, aqui é um resuminho, eu copiei esse slide aqui desse professor, porque eu gostei desse resumo que ele fez, sabe? De atuação dessas moléculas. Eu posso ter a transmissão de sinais para distâncias curtas e posso ter essa transmissão de sinais a longas distâncias. Então, no caso de distâncias curtas, como por exemplo em processos inflamatórios, eu tenho mediadores locais, né, que vão liberar substâncias ali no meio e iniciar uma sinalização do tipo parácrina. Por exemplo, em processos alérgicos, a alergia, ela também é um exemplo aí de mediadores locais que são liberados, por exemplo, a histamina, ela é liberada ali no momento, e aí vem aí a alergia basicamente funciona assim. Você entra em contato, vamos supor, com o pó, e você tem alergia ao pó. Uma vez que esse antígeno, né, que essa substância, ela entra em contato nas suas vias aéreas, a sua célula ela não vai reconhecer essa substância e ali ela vai imediatamente liberar uma molécula chamada histamina. Isso é um sinalizador. A histamina ela é liberada para que ocorra um processo de inflamação inicialmente, que me gera toda aquela reação alérgica. Nesse processo de inflamação, você tem o quê? Vai haver a vasodilatação local, vai haver coceira, você vai espirrar, porque é uma forma de você estar tentando expelir essa substância, a produção de secreção. Todas essas atividades, vamos dizer assim, né, desencadeadas por essa célula, ocorrem porque você teve mediadores locais liberados, informando que tinha um antígeno ali presente. Tanto que na alergia, o que é que você toma? Antihistamínico. Você vai tomar uma substância para inibir essa liberação desse mediador, tá? No caso do desenvolvimento de resposta curta também, a sinalização dependente de contato, além dessa que a gente viu lá, da GAP10 que aconteceu, temos também, no caso do desenvolvimento embrionário, é muito importante, né, esse reconhecimento célula a célula que vai acontecendo nas fases iniciais aí do desenvolvimento do embrião. Longas distâncias, a secreção de hormônios, sinalização endócrina, como eu falei, os neurotransmissores, neuronal, né? Aí a neuroendócrina a gente pode ter hormônios que são produzidos no sistema nervoso e tem ação aí em outros locais. Eu tenho um tipo de sinalização que se chama sinalização parácrina. Ó, tá aqui. Eu chamo de sinalização intrácrina ou autócrina, é até mais fácil da gente encontrar. A sinalização autócrina, na verdade, a célula libera uma molécula para ela mesma desencadear uma função, tá? Então, é de uma liberação da célula para a célula que acontece. Às vezes, de uma organela para outra. Então, isso, toda liberação de molécula de forma interna, produziu e liberou para ela mesma, a gente chama de sinalização autócrina. Aqui é um resuminho que tem célula sinalizadora, mensageiro, proteína receptora, um comportamento aí alterado, né, uma modulação da célula-alvo. Essa célula sinalizadora, dependendo da distância que ela tiver atuação, você tem uma classificação para esse tipo de sinalização celular, né? Essa proteína receptora, ela tem uma classificação também aí, podendo ser de vários tipos, e ambas terão como finalidade uma modulação da célula-alvo no processo. Ok? Bom, sobre sinalização, é isso. Agora, a gente tem que falar na 3.3 sobre citoesqueleto. Deixa eu achar aqui.
para estar aqui, peraí. Deixa eu encontrar aqui. Deixa eu abrir aqui, que eu achei que estava nessa pasta. Peraí. Ficou só esse esqueleto. Mas aqui não. Caramba, deixa eu ver onde está. Ah, tá. Peraí. Oh, caramba, eu não tô achando. Deixa eu abrir o local da pasta aqui. 16.2. Isso. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. É. Gente, só um minutinho para eu ir no banheiro e já voltar. Peraí. Quem quiser também levantar, esticar o corpo, tomar uma água, dá tempo. Peraí. Voltei. Então, vamos lá. Citossol. Gente, existe uma confusão quando a gente pensa em alguns termos que nós aprendemos aí sobre as células. Por exemplo, quando a gente pensa no citoplasma, né? O citoplasma, ele compreende toda a estrutura e os componentes presentes dentro da célula e distribuídos entre o núcleo e a membrana plasmática, tá? Então, isso é o citoplasma, são todos os componentes.
E aí, a gente dá o nome de citossol ao fluido citoplasmático, tá? Ao composto onde ficam mergulhadas as estruturas, o núcleo, tá bom? Então, citossol é uma coisa e citoplasma é outra, ok? Ou hialoplasma. Citoplasma e hialoplasma é a mesma coisa. Peraí, minha voz tá falhando. Tá horrível. Citoplasma e hialoplasma é diferente de citossol, tá? Qual que é a composição do citossol? É composto basicamente de água, proteínas, minerais, açúcares, e ele tem aí uma função, além desse preenchimento entre o espaço, né, da membrana e o núcleo. Além do preenchimento, ele também tem uma função de movimentação. É possível, através é possível deslocamento de proteínas, deslocamento de substâncias no interior da célula, também pelo movimento do citossol. Eu posso ter junções, aí, canais de comunicação entre uma célula e outra, onde as substâncias elas podem ser deslocadas, tá ok? Ali dentro. E também é onde acontecem muitas reações químicas e metabólicas, onde podem ser aí depositadas substâncias importantes, né, como o glicogênio, que é a molécula aí de funcionamento de energia, os triglicerídeos ou pigmentos. Tem uma aula prática nossa onde é possível visualizar esse movimento do citossol, um movimento chamado ciclose, tá? Que eu vou mostrar no finalzinho para vocês como uma prática aí que a gente estaria realizando no laboratório. Uma prática bem facinho, que é bem fácil a gente compreender esse movimento que acontece das células. Citossol é tudo isso que está em azul aqui, ó. É o fluido citoplasmático, tá? Citoplasma é tudo que compõe o espaço entre o núcleo e a membrana. Então, eu tenho todas as organelas dispersas aqui também, tá? O citoesqueleto, ele vai ser aí uma rede, uma estrutura de proteínas, que a gente já vai ver quais são. É uma rede de estruturas proteicas que dá forma para a minha célula, tá ok? Cada célula do meu organismo tem uma forma de acordo com a função que ela quer desempenhar. E nesse caso, nós temos aqui, ó, um exemplo de membrana plasmática, retículo endoplasmático. Essas estruturas aqui, em amarelo, seriam microfilamentos. Eu tenho microtúbulos aqui, em azul, que me permite esta estruturação. Naquele vídeo do Inner Life, mostra bem, né? Toda a rede que vai compondo, bem no comecinho do vídeo, toda a rede que vai compondo a estrutura daquela célula, tá? Quais são os componentes do citoesqueleto? Os microtúbulos, os microfilamentos, filamentos intermediários e proteínas motoras. Dentre as funções que nós temos, nós podemos ser uma manutenção da distribuição das organelas de forma que facilite, digamos, a logística no processo de produção, tá? Dentro das células de algumas substâncias. Professora, como assim? As organelas, elas têm locais específicos dentro da célula? Sim. Por exemplo, em toda microscopia que vocês buscarem a imagem em toda a microscopia eletrônica que vocês buscarem a imagem de retículo endoplasmático, o retículo endoplasmático ele está próximo, do ladinho do complexo de Golgi. Toda e qualquer microscopia eletrônica, né? Porque aí a gente não consegue visualizar com microscopia convencional, microscopia de luz.
tá? Vocês querem ver? Vamos procurar aqui. Nossa, eu tenho que tirar esse Yahoo como minha principal página de pesquisa, eu tenho que voltar ao Google, não sei como é que eu fiz isso. Vamos lá, microscopia eletrônica, organelas celulares, vamos ver o que aparece. Um saco. Olha que linda essa mitocôndria. Quero uma imagem mais ampla. Ó, aqui eu tenho núcleo celular, uma região dentro do núcleo de produção de ribossomos que nós chamamos de nucleolo, tá? Aqui em volta, ó, esses canalículos que vocês estão vendo aqui, esses canais, é porque a gente tem que pensar que a célula ela é tridimensional. Quando a gente vai realizar uma análise de microscopia, nesse caso é uma microscopia eletrônica de transmissão, a gente tem que fazer, é como se a gente fizesse um corte, né? Então ela fica numa imagem bidimensional, tá? Mas todos esses canalículos aqui, ó, são canalículos de retículo endoplasmático, seguido de complexo de Golgi. Por quê? Ora, eu tenho a produção de proteínas ou substâncias aqui no retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, tá? O Golgi fica próximo de ambos. Eu tenho a produção de substâncias aqui que elas serão enviadas para o Golgi poder empacotar, vesicular e liberar a secreção delas. Isso é meio que uma regra em relação à distribuição. Então, as organelas, isso, claro, depende muito do tipo de célula e de função que essa célula vai desempenhar. Mas no caso do complexo de Golgi, via de regra, ele está bem próximo do retículo. Aqui eu tenho, tudo isso daqui é retículo endoplasmático. Na imagem aqui não dá para visualizar o Golgi, mas o Golgi vai estar aqui bem próximo desse retículo endoplasmático. Aqui não dá para ver. Olha um Golgi aqui, ó, presente. E aqui, estruturas de retículo. Aqui em volta. Esses pontinhos aqui, ó, aqui é um retículo endoplasmático rugoso, tá? Que esses pontinhos aqui, essas bolinhas, são ribossomos que ficam aqui. Então, possivelmente é um retículo endoplasmático de intensa produção de proteínas, tá? O retículo endoplasmático rugoso, ele fica muito associado a ribossomos para ver a produção de proteínas. O retículo endoplasmático liso, ele vai ser só os canalículos que ficam ali presentes, e eles geralmente estão relacionados à destoxificação, degradação de algumas substâncias, por exemplo, no fígado, do álcool, ele é muito usado, retículo liso, e também na produção de substâncias derivadas de ácidos graxos. Então, por exemplo, alguns hormônios. Aqui tem, nossa, se colocar aqui aqui é uma estrutura de divisão celular. Quando a gente fala de uma célula, não é aleatório que você trabalhe retículo endoplasmático. E o retículo endoplasmático, gente, ele sempre está circundando o núcleo, tá bom? Porque ele recebe informações de dentro do núcleo e recebe os ribossomos produzidos aqui, as subunidades do ribossomo produzido aqui dentro do núcleo, para ter atividade aqui também no retículo endoplasmático. Então, sempre essa estrutura. Qualquer imagem de célula eucarionte que vocês buscarem, vocês vão encontrar esse esquema aqui. Núcleo, retículo endoplasmático em volta, tanto liso como rugoso,
o complexo de Golgi próximo e aí as demais organelas distribuídas, tá? Isso daqui, quem auxilia nessa estruturação, é o citoesqueleto, tá bom? São aí esses filamentos que são distribuídos de forma bem organizada dentro da célula para garantir a sua forma e a sua função. Peraí, deixa eu pegar aqui de novo. Abrindo aqui para vocês de novo. Carregar uma cópia. Agora tá aqui, peraí. Oh, meu Deus. Vamos lá, internet. Deixa eu tirar uma lista de peça. Tá. Vamos lá. Se eu tentar acelerar a passagem que ele trava. Aqui. Então, eu tenho basicamente 3 tipos diferentes, aí vamos dizer que os principais, né? Filamentos de citoesqueleto são esses aqui. Os filamentos intermediários, os microtúbulos e os filamentos de actina, tá bom? Normalmente, filamentos de actina, eles se distribuem na parte externa, mais periférica, digamos assim, da célula, tá? Então, ele tem uma relação bem forte, realmente, com a manutenção estrutural da minha célula. Por exemplo, pessoas celíacas, no caso daquelas microvilosidades, né, que são aquelas especializações da membrana plasmática, além da membrana plasmática, as pessoas também, nós temos também os filamentos mantendo essa estruturação aqui das microvilosidades. Nos celíacos, a ausência dessas microvilosidades faz com que os filamentos de actina também não tenham essa produção aqui, tá? Os microtúbulos, eles são aí já filamentos que eles partem mais do interior da célula, da sua região aí de centríolos, né? E vai aí se difundindo 360 graus, digamos assim, entre as células. E os filamentos intermediários é como se eles trabalhassem mais na parte de sustentação, efetivamente, tá? Eles partem aí das periferias, mas em regiões específicas, e eles auxiliam muito no processo de sustentação. Por exemplo, as células do fígado, os hepatócitos, eles são muito ricos em filamentos intermediários, tá? Aqui é uma microscopia eletrônica que dá para ver a estrutura, basicamente, de cada um deles. No caso dos microtúbulos, eles são basicamente constituídos de uma proteína chamada tubulina. E eles vão ter diversas funções. Eles têm a formação do fuso mitótico durante o processo de divisão celular, que a gente vai falar nas próximas aulas. Ele tem a formação dos cílios e flagelos também, que é importante, né, em alguns tipos de células no processo de locomoção. Ele é responsável pelo transporte de moléculas e vesículas, como lá no vídeo a gente viu o microtúbulo sendo usado como para a proteína motora ir se ligando a ele e carregando aquela vesícula que vai liberar as mensageiras lá fora. E também é importante na formação dos centríolos, que são estruturas aí importantes nos eucariontes, né, principalmente nas células animais, que auxiliam no processo da divisão celular. No axônio, por exemplo, no neurônio, na verdade, na sua região aqui, nós temos o corpo celular, nós temos a região de axônio. A manutenção da estrutura dessa célula nervosa é dada por
citoesqueleto. E nesse caso aqui, ó, os microtúbulos é que permitem o carregamento, por exemplo, das moléculas sinalizadoras aí que vão ser enviadas. Ou no caso de uma célula nervosa, a gente pode estar falando que é o deslocamento dos neurotransmissores. A formação dos centríolos, que vão depois formar esses fusos mitóticos importantes na divisão celular. Ó, um processo de produção dos cílios ou flagelos, que é uma diferenciação dos microtúbulos que acontece, e aí permite o deslocamento, né? Aqui no caso, está parecendo um paramécio, e que é um protozoário, tá? No caso aqui, todos esses cílios, eles são constituídos de microtúbulos. O espermatozoide, essa cauda do espermatozoide aqui, ela é formada basicamente por microtúbulos, né? Uma diferenciação dos centríolos que acontece, que forma essa cauda. E aí, às vezes, a falha nesse processo de diferenciação desses microtúbulos para formar isso daqui, torna a pessoa, por exemplo, incapaz de se reproduzir. Porque, às vezes, o espermatozoide não vai ter a capacidade de deslocamento, e aí, nesse caso, tem comprometido aí o seu desempenho aí para a fecundação. E aí é onde tem que recorrer à reprodução. Os microfilamentos, ou os filamentos aí de actina e os intermediários, eles auxiliam muito no processo de movimento e contração, tá? Por exemplo, as células musculares, a célula muscular esquelética, ela só consegue realizar a contração devido a uma alta quantidade de filamentos de actina e miosina. Em outras células, eu tenho filamentos de actina também? Tenho, mesmo as que não têm a necessidade de contração, tá? Ela é uma proteína estrutural. Agora, actina e miosina juntos, elas auxiliam no processo de contração de algumas células. Então, aquele movimento que a gente viu do neutrófilo fazendo, perseguindo lá a bactéria, aquela formação dos pseudópodes, eu tenho ali que permite o deslocamento, né? A gente chama isso de movimento ameboide, tá? Esse movimento é um prolongamento do citoesqueleto que nós temos naquela região ali que está reconhecendo a bactéria. Então, o citoesqueleto ele se prolonga junto com a membrana plasmática, permitindo, quase como se ela escorregasse, né? Ela deslizasse ali, tá? A contração muscular, que a gente já falou, né, em algumas células, que é super importante, e o processo de citocinese, que é o final da divisão celular, quando efetivamente eu separo as duas novas células formadas, que a gente vai ver isso nas próximas aulas. Então, aqui, ó, o movimento ameboide, a formação dos pseudópodes, né, que para fazer aí o englobamento, o que eu tenho? Eu tenho um local de prolongamento, onde eu tenho a formação, então, de mais microtúbulos aqui, de mais filamentos nessa área, e aqui uma região de retração dos filamentos aqui presentes. Então, eu desfaço os filamentos daqui e produzo novos filamentos aqui. E esse avanço vai acontecendo, então essa célula ela vai deslizando. A contração, né? A actina e miosina, a micrografia, processo de citocinese, que é esse estrangulamento que acontece aqui na formação de duas novas células. Os filamentos intermediários, no caso, os filamentos de queratina, são muito importantes aí em alguns epitélios de vertebrados, né, na estrutura de vertebrados, a própria condição aí dos desmossomos, as junções, né, que acontecem lá em alguns tipos de células. A queratina, uma vez depositada, ela tem aí uma função de proteção, no nosso caso, tá? Para a nossa pele. Eu tenho também a manutenção dos neurofilamentos, que é extremamente importante, então, nessa estruturação dos filamentos intermediários.
E é basicamente isso. Agora eu vou passar. Peraí, ops, meu Deus do céu, quase que eu faço uma cagadinha aqui que eu ia fechar tudo. Deixa eu pegar aqui. Ai, gente. Peraí. Deixa eu compartilhar a área de trabalho. Aqui. Ó, agora eu quero que vocês vejam de novo esse vídeo, só que agora vocês terão outros olhos. Esse deslocamento, ó, essa expansão que está acontecendo com a ligação, né, molécula sinalizador e ligante, isso só está acontecendo porque lá dentro da célula está havendo rolamento, está havendo deslocamento dos filamentos de actina, dos filamentos do citoesqueleto, que permitem isso. Aqui a gente já viu as estruturas de sinalizações. Aqui dentro, essa estrutura aqui é uma estrutura de citoesqueleto, tá? Eu tenho proteínas de ancoragem, que são muito importantes, e a partir delas eu tenho aqui filamentos dos mais variados. Aqui é filamento de actina, filamentos intermediários, tá? Os microtúbulos já eles vão aparecer também. Aqui. Aqui no caso ele dá tetrameridospectrinas, são aí proteínas que auxiliam, né, na manutenção da estrutura do citoesqueleto. Ó, os filamentos de actina, olha essa imagem, ó. A gente dá uma noção de que toda a minha célula, ela é mantida na sua estrutura pelo citoesqueleto. E aquele deslocamento lá para acontecer, ó, eu tenho numa ponta a formação aí de novas fibras do citoesqueleto, para ver aquela expansão, né, da área para a formação dos pseudópodes, e na região posterior eu vou ter a clivagem de alguns filamentos para poder haver a retração para essa célula efetivamente se movimentar. Olha os microtúbulos aí, ó, formados pelos dímeros de tubulina, que vão ser aí usados em diversas finalidades, né, como condução da proteína motora, e eles também têm essa condição dinâmica de serem formados e desfeitos num processo de deslocamento, né, ou até mesmo no processo de divisão celular, isso acontece bastante. Aí, ó, o microtúbulo está servindo como um caminho para a vesícula, para a proteína motora e carregar a sua vesícula até lá para fora da célula. Os microtúbulos, eles partem a sua formação da região do centrossomo, as mitocôndrias aqui navegando, e aqui já vai aparecer outras. Aí a região do centrossomo, onde eu tenho centríolos, né, que são formados por microtúbulos. E aí aqui ele já vai para outras estruturas. Reticulino plasmático, a vesícula, a Golgi, até ser enviado lá para fora. Bom, dúvidas, gente, sobre esse conteúdo? Esses, né? Conteúdos. Alguém?
Alguém, moçada? Alguém acessou as aulas práticas, como eu falei? Professor, eu acessei, mas o slide que está lá no meu AVA, eu não consegui ver nada. Como assim? Não conseguiu? Você não conseguiu visualizar? Sim, não tá escrito os slides, mas eu não, no meu AVA não tá lá. Não tem, na verdade. Eu não sei o que aconteceu no meu AVA. Uai, estranho. Que na verdade é um roteiro. A parte interessante, peraí, deixa eu pegar aqui. Acho. A parte interessante é a parte dos vídeos para vocês. Essas aulas práticas, no caso, é as que estão dentro da unidade, né? Seção 1, 2, Isso. 3. É, por isso que eu estou Tá. abrindo aqui para vocês. Isso aí eu entrei. E aí, eu estou abrindo aqui para vocês verem onde fica. Ela é no final da unidade, ela aparece, só que ela é de acordo com cada unidade. Então, por exemplo, a gente está aqui trabalhando o conteúdo presente no vídeo 3 para vocês, tá? Esse vai ser o conteúdo aí, contextualizando, digamos assim. Agora, os slides que você falou que colocou, eu acessei aqui, só que não tem link, não, para abrir. É isso aí Dos mesmo. slides dessa aula? É, tipo esse, Você acha citou que não sol e apareceu? citou esqueleto, não. Então, o meu também não aparece. É isso, a aula prática, Deixa eu até... consegui entrar. Sim, peraí, deixa eu pegar aqui, então, deixa eu abrir agora. De repente eu achei que anexou e não anexou. Deixa eu abrir aqui, peraí. Slide, membrana e transporte. Isso daqui vocês conseguiram visualizar? Esse não entrou, no meu não tem. Tá, aparece só a mensagem, não aparece o link, então, para ancorar, para vocês clicarem. É isso? Slide. Isso. Foi a que eu anexei que foi errada. É a forma que eu anexei. Bom vocês falarem isso, que eu vou refazer isso daqui. Tá? Refazer não, só vou acrescentar de novo, porque deve ser a forma de anexo que eu fiz aí, que não deve ter... Engraçado que apareceu para mim, eu até estava criando um link lá, ele falou, já existe esse documento criado, você quer sobrepor, não sei o que, então eu achei que já estava dentro, entendeu? Então eu vou criar um link mesmo dentro disso, que daí fica disponível para vocês dentro dessas 3 aulas aqui. Como material de prática também, tem uma prática bem legal, que normalmente é a que eu faço dentro do laboratório, que é a visualização do movimento do citossol que acontece. Deixa eu pegar. Então,
A prática que a gente faz lá no laboratório, a gente usa... Alguém aí tem aquário em casa? Eu tenho, pequenininho, mas tenho. Tem? Você tem plantas naturais? Não, é de plástico. De plástico, né? Para quem tem, existe a possibilidade aí, quem tem aquários, né? Ou até quem trabalha nessa área, eu tinha uma amiga até lembrei agora disso. Eu tinha uma amiga na graduação que ela era dona de um aquário lá, de uma loja de aquários lá em Cuiabá. Hoje ela tá em São Paulo, mas ela trabalha na parte de compostagem, tal, que eu sou bióloga, né, gente? Então eu sou uma bióloga avessa aí de laboratório, a maioria dos meus amigos é biólogo de campo, de estar lá combatendo fogo no Pantanal, galera salvando os bichinhos, outros estudando sapo. E aí essa amiga minha, ela trabalha com compostagem, um trabalho bem legal que ela faz lá na Unesp, acho que na Unesp ou na USP, não sei, de Araraquara. Acho que é a Unesp de Araraquara. Eu lembrei dela agora. Então, quem tem aquários, se você for trabalhar, quiser ornamentar, né, ali o seu aquário com plantas naturais, você tem essa plantinha aqui que ela é muito comum, tá? Ela é chamada elódia. Elódia. Aqui, ó. A gente usa elódia na aula prática, isso é facinho de achar normalmente nas aulas práticas, antes de ir para a faculdade, eu passo em alguma loja de aquário aqui, ou eu deixo encomendado com a coordenação de laboratório e ela adquire para mim em alguma loja de aquário. E aí a gente leva ela no pacotinho, no saquinho, né, com água ali, claro, não pode ser sem. E a gente usa muito ela para essa prática, porque vocês veem aqui que a folha dela é uma folha muito fina, tá bom? É quase que uma camada única de células que tem, então facilita muito para a visualização no microscópio. A gente não precisa ficar... Se você pega, por exemplo, uma folha e você vai levar essa folha para o microscópio, às vezes você precisa fazer cortes nela, dependendo da estrutura que você quer visualizar, a não ser que seja só a parte inferior, né? Aí você não precisa cortar, mas assim, uma folha de mangueira, por exemplo, ela é uma folha muito gorda, vamos dizer assim, muito grossa, para a passagem da luz ali no microscópio, para a gente conseguir visualizar as células em maior aumento. Aqui, ó, nessa imagem fica até bacana para a gente conseguir ver, elas são transparentes praticamente, essas folhas. Então, eu não preciso de muita tratativa no laboratório para fazer a visualização, tá? Das células. E nesse caso, facilita muito para a gente conseguir enxergar o movimento de ciclose que acontece lá. Então, como que a gente faz uma prática com a ciclose? Nós compramos a planta, né? Ou se não, se tiver, a gente também recebe. E aí, no caso, Professora, lá... tá cortando muito, 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 muito. Lá... Tá travando, né? Tá travando muito. Eu vou falar primeiro, depois a gente tenta aqui passar o vídeo. Porque eu acho que esse vídeo eu não tenho baixado. Se eu tivesse baixado, era mais fácil. Eu não tenho aqui. Então, eu vou falar primeiro. No caso, então, a gente pega uma lâmina. Essa lâmina, nós destacamos uma folhinha da elódia, colocamos sobre a lâmina, colocamos uma gotinha d'água, né, para que se mantenha ali a atividade metabólica dela, e cobrimos com a lamínula. E levamos para observar no microscópio. É uma prática extremamente simples. E aí, no microscópio, olha aqui, ó, visualização.
Cada estrutura dessa aqui é uma célula vegetal, nesse caso, né? No aumento de 40 vezes, olha aqui que bacana, que a gente consegue visualizar. Essas estruturas verdes, que parecem moedinhas, são cloroplastos, tá? Não tá aparecendo. Agora sim. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Ó, essas estruturas verdes são os cloroplastos. E aqui, olha o movimento acontecendo, ó. O movimento do citossol, que permite o deslocamento do cloroplasto dentro da própria célula. Nesse movimento, uns deslocamentos aqui, ó, acontecendo. Nesse movimento, é importante a gente pensar que não é só o cloroplasto que vai estar, mas nós temos organismos se movimentando. Essa imagem até, olha que legal. Todos esses pontinhos aqui, ó, são estruturas sendo deslocadas aqui dentro da célula. Então, ó, o núcleo aqui presente, ó, periférica. E olha substâncias, inclusive entre células, tá? Por aqui que existam. Ó, o núcleo. Parecem formiguinhas, né? Núcleo aqui, olha a região de nucleolo aqui, fica até mais evidente, ó, onde se produzem os ribossomos. Ó, uma atividade intensa de ciclose acontecendo, o núcleo está aqui, e o movimento do citossol. É que permite esse deslocamento. Essa imagem aqui, ela está num aumento de 1.250 vezes, tá? Então, ela está com uma lente de aumento aí, uma objetiva de 125 vezes de aumento. Se a gente estivesse em laboratório hoje realizando essa prática, dificilmente não, vocês não conseguiriam ver essa riqueza de imagens como a gente está vendo aqui, tá? Normalmente seria como aquele vídeo anterior que eu mostrei para vocês. Essa ampliação de 1.250 vezes a gente não consegue. No laboratório, a gente trabalha com ampliação de até 1.000 vezes o aumento da imagem, e ainda assim é necessário que o microscópio ele esteja limpo, sem a presença de produtos ali na lente, que geralmente os alunos deixam acumular. Então, nesse caso, é mais interessante a gente visualizar dessa forma aqui, o conteúdo até, do que necessariamente lá no microscópio estar manipulando, que vocês iam estar passando raiva, para ser bem sincera, em relação a essa prática, que a gente precisa aí de um aumento substancial para visualizar, né, mesmo. Olha aqui, ó, um canal. Estão vendo essa quase que uma veia aqui, ó, cortando a célula? Isso daqui é basicamente um caminho formado por citoesqueleto. E vocês vão ver que diversas substâncias vão estar passando seguindo esse caminho. Não é que nos outros locais aqui não exista citoesqueleto, é que na resolução da microscopia
essa estrutura aqui do citoesqueleto, ela acabou se sobressaindo, né, permitindo essa visualização, tá? Mas a célula como um todo, ela é composta por citoesqueletos. Ó, aqui dá para ver uma outra estrutura, ó, que auxilia. Então, possivelmente é um microtúbulo que tem aqui. Biologia linda, gente. Deslocamento de cílios, que são aí estruturas especializadas, né? Nós temos aí, ó, os paramécios. Todo esse deslocamento é porque em volta, olha aqui, ó, a estrutura do cílio batendo. Que coisa legal. São especializações aí do citoesqueleto. Oxi. Dúvidas, moçada? Visualizando assim fica mais fácil, né? Parecido. Dúvidas? Ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Mas ok. Bom, eu vou arrumar lá o slide disponível para vocês, vou anexar de novo, tá? Na mensagem. Vou fazer isso por agora já, tá? E vou formalizar também a atividade que eu falei que vou deixar o link para vocês de acesso, né? Lá do Google Forms, que agora que a minha internet voltou, eu consigo arrumar isso daí e falar para vocês onde é que vai ficar disponível, tá? E o tempo que vai ficar disponível, ok? Por hoje é só. Deixa eu parar a gravação.